Professor, o senhor já está falando? Professor, o microfone está desligado. Pessoal, vocês não estavam me Não, ouvindo? agora sim, estamos ouvindo. Oh, Agora tá perdão. bom. Gafe minha Eu aqui. pensei que estava gravando, aí estava no segundo slide, uai, mas tem alguma coisa errada. Ainda bem que vocês estão atentos. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, o conceito aqui de variáveis aqui do tipo ponteiro, tá? É um conceito que é muito utilizado na linguagem C, tá? Mas não é muito utilizado na linguagem Java, tá? A linguagem Java assim, não faz uso assim, de ponteiros na linguagem, tá? Só em tempo lá de execução. A linguagem C Sharp você até pode fazer uso de ponteiros, mas desde que você trabalhe lá no modo unsafe. Então esse conceito né, o uso de ponteiros, o conceito de indireção, que é ao invés de acessarmos o valor de uma variável, acessarmos o endereço na memória daquela variável, muito utilizado na linguagem C, mas não muito comumente utilizado em outras linguagens de programação. Então, o que vem a ser ponteiro? Tá? Ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória. Tá? Até o momento, nós utilizamos aí, nós usamos na disciplina variáveis que armazenam valores. Armazenam um inteiro, armazenam um char, uma string, enfim. Mas em algum momento você deve ter se perguntado, mas será que é possível, né, além de armazenar um valor em memória, é possível armazenar um endereço que está aquele valor? Então, o endereço de memória que está naquele valor? Isso é feito por meio de ponteiro, tá? E é claro que o endereço, tá, da variável, ele só vai existir em tempo de execução. Ou seja, quando o programa em si, ele se torna um processo no sistema operacional, tá? É aí que existe o sistema operacional, por meio do gerenciador de memória, aloca aquele espaço de memória lá, de acordo com o tipo de variável que que foi declarada lá no programa e que foi alocado. Tá bom? Os operadores que nós utilizamos aqui com ponteiros são operadores unários, tá? Esse operador aqui, que é o operador de conteúdo, tá? Esse asterisco aqui, que lembra também um símbolo de multiplicação, tá? E por favor, não confundam, tá? Esses operadores aqui com o operador de multiplicação e o e-comercial como o AND, né? Bit a bit. Então, esses operadores unários, tá? Ou seja, você só faz uso dele com um único operando. Então, o asterisco aqui, ele é um operador de conteúdo, ou seja, vai mostrar o conteúdo da variável, e o e-comercial é o operador utilizado para que nós consigamos retornar o endereço de memória daquela variável. Perfeito? Certo, professor. Então, também existe, né, quando nós trabalhamos com ponteiros, a possibilidade de incrementar ou decrementar o ponteiro. Tá? Como eu falei antes, o ponteiro ele armazena um endereço de memória, tá? Que é representado aí por um valor hexadecimal. Tá? E esse processo de incrementar ou decrementar o ponteiro, ele vai depender do tipo de variável. Tá? Se nós estivermos utilizando aqui um ponteiro do tipo inteiro, tá? Um int, vocês lembram quantos bytes são alocados quando nós utilizamos uma variável do tipo int em C? 2 ou 4, né? 4 bytes, isso, né? Então, toda vez que eu fizer um incremento, né, usar o mais aqui, eu não vou fazer incremento só de 1 byte, eu vou fazer um incremento de 4 bytes. Da mesma forma, o decremento. Tá? Então, isso é importante. E se nós estivermos trabalhando aqui com uma variável do tipo char, o char ocupa, alguém lembra aí? Ocupa 1 byte, né? Na memória. Tá? Então, aí sim, nesse caso, o incremento vai ser de 1 em 1 byte. Tá? Então, isso é importante ficar atento. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos em C. Essa aula talvez seja até um pouco mais extensa, porque operações com ponteiro, ela pode ocorrer de diversas formas, tá? Então é importante, pessoal, preste atenção desde o início,
E quando eu abrir aqui o Visual Studio, minha sugestão é que você vá codificando junto comigo para você entender o conceito. Porque ponteiro é mais fácil você entender, né, como a maioria dos conceitos em computação, né, mais fácil você aprender por meio de exemplos, botando em prática, do que simplesmente aqui com uma explanação teórica conceitual. Então, um exemplo aí de uso de ponteiro é quando nós trabalhamos com vetor. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo aqui de uso de ponteiro. Então, aqui nós temos um fragmento de código, um trecho de código, em que nós declaramos uma variável x do tipo inteiro, que armazena o valor 10. Certo? Quando nós armazenamos o valor, quando nós alocamos, né, uma variável, um espaço de memória para um inteiro, como eu falei antes, esse espaço o sistema operacional, o gerenciador de memória do sistema operacional, ele vai alocar o quê? 4 bytes. Tá? Então ele vai começar, a variável x, ela vai começar aqui na posição, esse aqui é um valor hexadecimal, tá? 7FFD, assim vai, 1C. Tá? E vai incrementando aqui, ó, de 4, ou melhor, ele vai incrementando aqui de 1 em 1 byte até dar 4 bytes, tá? Então, o valor 10, na variável x, ele está ocupando aqui 4 bytes. Perfeito? Quando nós declaramos uma variável do tipo ponteiro, tá? E a variável y é do tipo ponteiro, e aqui eu quero fazer uma observação que vocês podem encontrar aí em livros e materiais, duas formas aí de você utilizar de colocar, tá? Na verdade, onde você vai concatenar esse operador de conteúdo aqui, esse asterisco, tá? Nesse material aqui, você vai encontrar o asterisco concatenado, né, colado no tipo da variável, tá? Mas normalmente em muitos livros de linguagem C, inclusive no próprio livro do autor, né, da linguagem C, esse operador aqui, o asterisco, ele fica colado, concatenado ao identificador, tá? O nome da variável, tá? Então você vai encontrar das duas formas tá correto, tá? Embora eu prefira mais o asterisco aqui, colado aqui ao identificador. A gente vai ver até o porquê disso. Então, declarada aqui uma variável do tipo ponteiro, como essa variável do tipo ponteiro ela só vai armazenar o endereço da variável x, e ela faz isso por meio do operador e comercial, então y aqui está o quê? Está apontando, está guardando o valor da variável, o endereço da variável x. Tá? Então aqui, ó, identificador y, que está nesse endereço de memória, armazena esse valor aqui, que esse valor é o quê? É o endereço de memória da variável x, que é esse aqui. Ok? Ok. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse conceito? Então, existe uma diferença entre alocar, atribuir um valor de uma variável e atribuir para um endereço de uma variável. Tá? Então, vamos começar a botar a mão na massa aqui. Eu vou implementar esse código aqui passo a passo para a gente poder ver mais exemplos aqui em linguagem C. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Visual Studio. Então, aqui esse exemplo de código é muito similar com o que eu mostrei agora há pouco no slide, né? Então, declaramos a variável C aqui com o valor 10, depois declaramos uma variável do tipo ponteiro, tá? Por isso que tem um asterisco aqui, esse operador de conteúdo, e depois armazenamos o endereço da memória, o endereço da variável C na variável P, tá? Eu vou executar aqui o código para vocês verem como fica em tempo real aí, qual o endereço da variável C
que está armazenado aqui em P. Tá? Então, o valor da variável C é 10. Se nós acessarmos o valor da variável C por meio do ponteiro P, tá? Que é essa linha aqui, ó, tá? Por meio do ponteiro P, nós precisamos o quê? Do operador de conteúdo, tá? Do asterisco. Quando você quer mostrar o valor de uma variável, tá? Em que P está apontando, tá? Facilita muito você visualizar dessa forma aqui, tá? Vou colocar aqui no código aqui, tá? P aponta, tá? Vou colocar aqui uma setinha aqui, P aponta para C, tá? Essa é a ideia, tá? Então, P aponta para a variável C. E se eu quero mostrar o conteúdo da variável C, eu utilizo aqui o operador asterisco, o operador de conteúdo. E se nós queremos mostrar aqui o endereço da variável C, tá? O endereço dela, e o endereço dela está onde? Está na variável P, que é do tipo ponteiro, está aqui nessa variável. O que eu faço? Mostro aqui, né, no printf aqui, coloco a variável P sem o asterisco, tá? Mas eu utilizo aqui o %P ao invés do %D ou %I, tá? Porque o %P é o quê? Ele vai formatar aquele conteúdo do ponteiro para um valor hexadecimal, certo? Bom, vamos ver então mais, vou fazer aqui alguns exemplos, tá? Vou montar aqui um programa e 001 e 001 ponteiro ponto C. Bom, vamos começar aqui com as bibliotecas básicas do C, né? Include stdil.h. Eu recomendo aí que vocês vão implementando aqui junto comigo, tá? É uma boa prática aí, porque aí você vai entendendo melhor os conceitos à medida que você vai digitando. Vou criar aqui então a assinatura da função main, tá? E agora, um pouco diferente do que eu fiz nos exemplos anteriores, tá? Eu vou colocar aqui alguns argumentos, tá? Essa argc da função main e puxar asterisco argsv. Eu vou explicar mais à frente, tá? Então tem um exemplo só que nós trabalharemos aqui com esses dois argumentos, tá? Mas já vai se habituando a colocar eles aí na assinatura aqui da função main. Então vamos lá, vamos criar uma variável aqui do tipo inteiro, tá? Int x, vou colocar aqui o valor igual a 10. E agora nós queremos declarar um ponteiro que vai armazenar o valor de 10. Tá? Então int, vou colocar aqui y, tá? Igual a quem? Tá? Aliás, vamos declarar primeiro só a variável, depois a gente faz a atribuição, tá? Int y, tá? Então esse aqui vai ser o ponteiro para x. Vou colocar outra anotação aqui, tá? Y aponta a x. Tá? E aqui nós estamos esquecendo de quem? Do operador asterisco aqui, né? Que é o operador de conteúdo do ponteiro. Tá? É esse operador que vai sinalizar para o compilador do C que nós iremos armazenar um hexadecimal, né? Um valor de uma variável em memória, diferentemente da alocação de um valor de uma variável. Tá? E agora y vai receber x. Tá? Como que y recebe x? Qual que é o operador que eu utilizo? O e comercial, né?
o O e-comercial. comercial. Isso aí. Bom, vamos fazer algo bonitinho aqui, tá? Vamos fazer uma função printf, em que nós iremos mostrar aqui, a princípio, nós queremos mostrar o identificador, tá? Que é o nome da variável. Vou colocar aqui um /t, né, um caractere de tabulação aqui para dar um tab. Em seguida, nós queremos mostrar o endereço da variável. Mais um /t aqui. E, por fim, nós queremos o conteúdo. Vou colocar um espaço aqui, porque eu acho que fica mais legível. Tá? A /t é só um tab. Nós estamos colocando, e no final aqui, uma quebra de linha, /n. Agora vamos mostrar, então, o conteúdo aí dessas variáveis. Então, printf. Então, nós vamos mostrar aqui, vou colocar aqui novamente um /t, né, para tabulação, para ficar certinho. Esse é o valor da variável x. Na verdade, a variável que nós estamos utilizando é x, tá? Não, não temos aqui uma função no C que eu consiga varrer aqui os nomes de variáveis, né? Fazer o que é chamado de reflection lá em C Sharp, em Java. Então, eu vou colocar na mão mesmo. O nome do identificador é x, /t. Agora nós queremos quem? Mostrar o endereço de memória. Para mostrar o endereço de memória, nós utilizamos %p, tá? P de pointer, de ponteiro. Okay? Mais um caractere de tabulação, %d. Finalizei aqui a string do printf, e aqui eu passo agora o e-comercial x e x, e tem o valor aqui da variável x. Perfeito? O e-comercial mostrando aí qual é o endereço de memória. Vamos fazer a mesma coisa aí para o y. Vou copiar essa linha. Y, y, y. E agora aqui, nós vamos mostrar mais uma mensagem, tá? Printf, em que o valor apontado por y, tá? Y aponta para quem? Y aponta para asterisco y, ou seja, para o conteúdo, né? Y, que é %d /n, para fazer uma quebra de linha. E aqui nós vamos passar o quê? Asterisco y, porque nós queremos o valor da variável, tá? E não o ponteiro dela. No final aqui, como essa função main retorna um inteiro, tá? Se ocorreu tudo certo, ela vai retornar 0. E lá, e menos O, e vamos lá, o que nós erramos aqui? Y, %p, %d. Qual que é o erro aqui? Apontando nessa linha aqui.
O meu tá aparentemente igual e rodou de boa. Variável y, percent p, percent d, y e y. Ele tinha dado um errinho antes porque eu tinha esquecido de colocar o asterisco lá em int asterisco y, mas aí tá certinho. Então. O meu também não dá problema, não. Ele tá falando que o tipo int, mas o argumento é int e asterisco. Eu não tô entendendo. Coisas do C. Tá. Achei que o compilador estava encrencando aqui, mas não deveria. Só por desencargo, pode ser uma versão minha do GCC, que eu vou usar o Clang aqui. C menos O e 00. Estou na mesma, não é uma questão do compilador. Professor, E aí? não seria porque a variável y ela armazena um valor que é um endereço de memória, e aí no caso você está colocando a formatação %d, e não seria %d, seria a formatação para valores hexadecimais, no caso, né? Isso, Eu que é o usei percentual. %i e usei %x e deu certo os dois pra mim. Muda, talvez seja o Mac do professor. Bota porcenti funciona. Percent P aqui, né? Foi isso que você falou? Eu usei %i e %x e os dois deram certo. Tá, mas nessa linha aqui do Y? Nessa linha aí do y. Ó, percent P, porque eu quero o endereço de memória, né? Sim, aí se você colocasse o porcenti, talvez fosse. Eu não usei o %p na linha do y. Eu usei o i de igreja e x de Xuxa. Vamos lá. Isso que é bacana do C. Nunca é fácil. Vamos lá. É isso mesmo aqui, ó. Tinha que passar o percent P aqui, eu estava passando o percent D. Porque a variável é do tipo ponteiro. E 00, vamos ver se a saída é conforme eu estou imaginando que vai ser. Ficou uma porcaria minha saída aqui. Deixa eu ver por quê. Porque eu não coloquei aqui os /Ns. No meu computador também deu certo colocando o percentual D. O meu também, tá porcenti. Nossa, Só deu certo rodou tudo, normal. professor. Percentual D aqui? O D aí deu exatamente. certo nessa linha. Ah, vocês estão Eu de posso streamar pra brincadeira. você se quiser, professor. E engraçado que o erro, aparentemente, que tinha dado antes era na linha de baixo no computador do senhor. Agora foi. Sim. Porque se eu colocar o percent D aqui, o que acontece? Ele não vai conseguir imprimir um hexadecimal, né? Se eu colocar aqui um percent Não D. É isso que ele tá deveria, né? gritando. Mas Agora, se no de vocês aí ele passou... 0061FF1C, então é hexadecimal. Com percent D. O meu passou com X também, aparece o valorzinho em hexadecimal, ficou bonitinho, mas passou com D, passou com I. Se eu brincar, até se colocar float, deve passar aqui. Pois é. Passou com float, deu 0, 0, 0, mas passou. Ele não... porque ele consegue alocar, né? Mas o percent aqui realmente não vai dar, porque ele não consegue alocar esse espaço de memória. Tem que ser P mesmo. Professor, o meu passou. O meu passou, mas Olha, deu diferença entre o resultado de D e P. Pra mim deu diferença. Mas o resultado do primeiro é em hexadecimal e do I seria em integral. Acho que se você. É óbvio que dá Acho que você fizer a conversão, exatamente. vai ficar certinho. Vai Deixa eu ver ficar o valor certinho. aqui. Tá certo, Anderson, tá certo. É porque deu A, que é igual a 10, e aí deu 642230, aí deu um número hexadecimal embaixo. A Ana tá certa, deu a mesma coisa pra mim. Eu acho que é a mesma coisa, só que o número, quando você transforma ele para decimal, fica diferente. Deixa eu fazer aqui o valor. Converter para decimal, né? Pra mim Isso. deu.
Excelente. Vendo Boas eu Pra mim deu o observações. mesmo não é valor a no melhor decimal, linguagem. deu o mesmo valor que era pra estar na variável do hexadecimal, deu o mesmo valor mostrando ele em decimal, só que o valor convertido para decimal. Fizemos um conversor. Uhum. Maravilha. Então, o que nós temos aqui? Identificador X, o endereço de X e o conteúdo dele. 10. Variável Y, o que nós temos aqui? O endereço da variável Y, mas Y tem como valor o endereço, esse endereço aqui, que é o da variável X. Acho que todos perceberam isso, né? Tá, o endereço é o mesmo, tá? Sim. E aqui o valor apontado, né, se nós queremos saber o valor de x por meio de y, né, por meio da indireção, nós utilizamos o operador asterisco. Tá? Isso que está sendo mostrado aqui nessa linha. O valor apontado por y é 10. Acho que ficou claro, né? Aqui esse exemplo. Vamos, vamos continuar aí com mais um exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse aqui. Vou criar aqui um E. Professor, e Zero. por que o int A, argc, char? Daqui a pouquinho, aguenta aí. Beleza, então. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, tá? Vamos criar aqui mais um outro exemplo. Agora aqui nós queremos vamos utilizar mais uma variável aqui, mais um ponteiro, que é o z agora aqui. E o que nós queremos? Quero mostrar aqui duas formas de passar o valor para um ponteiro, tá? Então aqui z, ele vai receber agora o valor de y. Então ficaria algo mais ou menos assim. Mais ou menos não, tá? Ficaria algo assim. Z aponta para y, que aponta para x. Tá? É uma indireção dupla, né, Uma professor? indireção dupla. Só que o que nós teremos aqui, aqui em Z, nós vamos ter o valor de y. Tá? O valor o valor do endereço de memória de y. Vamos tentar deixar isso um pouco mais didático aqui. Vamos fazer um print, separar aqui. Fica muito colado, eu não gosto. Vamos imprimir aqui o valor, então. Valor apontado por Z. É o mesmo símbolo aqui. Apontado por Z agora. Asterisco Z. Percent D. Vou colocar um barra N aqui para quebrar de linha também. E aqui nós passamos quem? Asterisco Z. Então, observa agora o que nós iremos mostrar aqui, tá? Então, é um ponteiro de ponteiro, tá? Tem uma outra forma de fazer isso que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Deixa eu compilar primeiro. GCC E002 menos O e compilou bonitinho, E002
Então, o que nós fizemos aqui? Né? Nós só alteramos o programa anterior, continuamos mostrando aqui o endereço de x, o conteúdo de x e o endereço de y, e o valor, né, y apontando para x. E aí nós criamos uma variável z, que recebe quem? O endereço de y agora. Tá? Então essa é uma forma de fazer. E se nós queremos mostrar aqui, então, o conteúdo que z aponta para y, tá? Ou melhor, conteúdo que é apontado por z, né, nessa dupla direção aqui, né, z aponta para y, aponta para x, nós simplesmente usamos o operador asterisco. Tá? E mostramos aqui o valor 10, que é o valor da variável x. Tá? Então, nós fizemos o quê? Uma atribuição aqui de ponteiros. Perfeito? Alguém ficou com alguma dúvida? Nós podemos trabalhar com vários níveis, tá, de ponteiros, tá? Mas realmente eu não acho necessário, tá? Vamos ver então a mesma forma aí de trabalharmos com essa indireção. Eu vou criar um outro código-fonte, porque eu vou deixar todos depois disponíveis para vocês acompanhando a evolução do código, tá? Vou criar aqui mais um E003 ponteiro.c. Nós iremos fazer novamente essa indireção, mas agora utilizando aí um novo operador. Tá? Ou melhor, na verdade usando o mesmo operador, só que de uma forma diferente, tá? Aqui para a variável z. Como que nós podemos fazer essa dupla direção? Ou duplo direcionamento? Alguém tem ideia? Vamos supor que aqui, ó, eu Pode falar. quisesse passar o e-comercial, tá? Ou seja, eu quero passar o valor, né, do endereço de memória de y para z. Assim como eu fiz aqui de x para y. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo? O que vocês acham? Aparentemente sim, né? Porque aí no caso você está passando um endereço de memória do ponteiro. No caso, é o endereço de memória do ponteiro para Z. Passando o endereço de y, né? De Y. Só que Deu eu não certo sei, aqui. mas me parece que a gente tem que Vocês fizeram colocar aí? outro asterístico ali no Z para mostrar que é uma direção. Exatamente. Tá? Nós vamos precisar o quê? De mais um asterisco para mostrar essa dupla em direção aqui. Sim. Tá? Então, asterisco Z, justamente para a gente conseguir continuar mantendo esse indirecionamento aqui. Tá? Z para Y e para X. Então, duas vezes o asterisco aqui. E aí nós queremos mostrar o valor de Z. Vou copiar aqui essa linha. Alguém testou aqui antes, sem colocar os dois asteriscos aqui? Testei, deu Eu um. testei e deu certo. O meu deu errado, deu um número que não era 10, deu 642.300. Então, qual que vai ser o valor? Dá esse valor porque. Deixa... Pode falar. Eu só ia responder para ele que dá esse valor, porque ele não está mostrando a primeira variável de x, ele está mostrando o que está na variável de y. Está só É, lendo o Ana, valeu. endereço da memória de novo.
Passar aqui percent P. Só para... Aqui, Z, E, Z. Qual o erro que ele deu aqui agora? É porque Percent P. na variável Z ali, professor, a primeira aí não precisa ter esse símbolo, o símbolo unário aí. Esse aqui? É, Por quê? é que, tipo assim, no caso você tá pegando o conteúdo de Z e o conteúdo Conteúdo de de Z. Z, ele é o endereço da variável, no caso, y, no nosso ponteiro. Então, não precisa expressar o conteúdo, porque aí você está expressando o conteúdo de uma forma errada. No caso, teria que ser 2 asteriscos para você expressar o conteúdo. Por isso que dá esse erro. Aí, no caso, é Eu tô só bem o que Z perdida está nessa guardando. aula já. Vocês estão falando que coisa não tá dando certo, no meu compilador tá dando certo. Deu certo com asterisco e asterisco. É valores diferentes, mas compilou da mesma forma. Então, eu estou querendo mostrar o ponteiro. O Aí valor do compilou ponteiro. com ponteiro. O valor da variável Z. Não lembro quem falou antes aí. Não sei o nome. Foi Gustavo. Gustavo? Fui eu. Já Gustavo, gabou. percent P. Tá, eu preciso passar quem aqui? Pera, deixa eu só raciocinar aqui. Eu tenho que passar quem aqui? Porque, ó, vamos retomar aqui. Z está apontando para Y, tá? Foi isso que nós fizemos aqui. Z, então, tem o endereço de Y. Bom, o erro tá falando. O erro tá no porcento D. Eu buguei aqui já. No meu programa, os dois casos compilaram. Sem o asterisco, ele mostra o endereço de Y, e com o asterisco, ele mostra o endereço de X. Mas ambos os casos compilaram. Mostrou o endereço de X, então. Perdão, mostrou o valor de X, né? Não, endereço. Porcentagem P mostrou Esse endereço. aqui, esse Z aqui, esse Esse primeiro Z Z. aí. Certo. Sem o asterisco, ele mostra o endereço de Y, com o Sim. asterisco, ele mostra o endereço de X. Pois é, e aqui ele está dando um warning aqui. Ele está falando assim, olha, mesmo você está problema querendo imprimir de antes. um int, tá? É isso. Nós estamos querendo imprimir um int aqui, só que com uma formatação de ponteiro. Ele até gerou o compilado aqui, né? O código objeto, né? Opa, agora deu certo. Não, na verdade, ele, assim, ele estava compilando, só que ele estava dando um warning ali. Por quê? Aqui no printf, aqui, o compilador não sabe ali se o que eu estou querendo imprimir aqui é o valor, é o inteiro Z, porque ele é um int aqui, né? Uhum. Ele é um int. Ou se é o endereço de int. É isso que ele estava colocando ali. Quer ver? Vou compilar novamente aqui. Professor, eu posso até mostrar minha tela, porque eu não recebo nenhum warning, eu não tenho nada e mostro o valor do jeito que eu te falei. Com ou sem o ponteiro. O ponteiro Então, não
fez nada parar de compilar. Mas me parece, professor, que, olha aqui, se você olhar a linha de código que está mostrando o erro ali, ela não tá igual a que tá no seu Ela tá VS mostrando a ali. linha de código em cima da que você tá mexendo. Esse Essa aqui. porcentagem é. É Tanto que, se não me engano, o porque, resultado deu menos alguma coisa, deu errado, não deu 10. quer ver? Será que eu posso? Quer ver? Mas também é estranho, porque pra mim, se eu colocar porcentagem D e mostrar o valor, também compila. Se o VS Code tá dando erro de compilação, que no meu não tá dando. Daí eu tô toda Na, confusa ver- agora. Porque você na tá verdade, falando coisa sobre isso. ele não tá dando erro de compilação, ele tá compilando. Ele só tá falando assim, ó, que o tipo, Mas eu né? também não tenho warning. Você tá usando o GCC, Sim, tô usando o GCC, Ming W com VS Code. Porque, professor, o valor apontado por Z não é um valor por cento D, não é um valor inteiro, é um valor por cento P. Z aponta para Y, então necessita ser um por cento P para poder indicar, entendeu? Por isso que tá dando erro. Não tá sendo utilizado o por cento P, por isso que tá o verdinho lá, nessa linha. aí. Parou de dar o warning. Porque eu tô imprimindo quem? O hexadecimal, né? Aqui, né? Se eu colocar o percent %d, eu tô querendo imprimir o valor de z, que é 10. É isso que o compilador estava dando como warning ali, né? Aí, no caso, não necessita do asterístico ali junto do Z, porque você vai mostrar o valor que está sendo apontado por Z. No caso, o conteúdo que está dentro de Z, e não o que ele está apontando. E não o que ele está apontando. Qual que é o Gustavo, o valor de z? seu VS Code tá dando esses erros também? Eu só tô assistindo assim. Porque eu tô totalmente perdida. Porque você tá chegando à conclusão como se fosse igual ao do professor e o meu tá totalmente diferente. É Eu já fiz 4 porque linhas diferentes, coloquei com percentual D, com, sem asterisco, não dei nenhum ali, warning, imprime o valor. Vocês dois estão me deixando meio confuso. Olha lá. Não, ele é tem razão no que porque ele falou. Porque o que Mas nós o seu queremos VS imprimir Code, porque no meu VS Code não tem os warnings que vocês estão chegando à conclusão. por definição não pode estar deveria estar desabilitado esses warnings, né? Ele pode estar Ou algum desabilitado. erro de invenção, deve ser alguma coisa assim. Não sei. Pode estar porque desabilitado. Eu não eu lembro vou como, tá? Mas GCC você pode habilitar e desabilitar os warnings. depois eu Eu vou não até passar desabilitei nenhum um livro, eu warning. não sei se pode passar, professor. É um livro que o Nivaldi falou que ele usou quando ele era jovem ainda, que estava aprendendo os Paranauê em C. Aham. E é um livro muito bom. Aí depois eu posso até passar no Discord lá o link, o Isso, arquivo. manda aí. Eu não sei mexer muito com o Discord, mas eu passo lá depois. E assim, é um livro muito bom, velho. E na verdade, isso que tá acontecendo com a Ana não deveria estar acontecendo. Eu não sei que tá, que quais são as permissões lá do compilador dela, mas não deveria, porque você está imprimindo um valor decimal e, na verdade, o que você quer mostrar ali é um valor que deveria ser expresso em hexadecimal. Então, tá acontecendo alguma coisa ali, alguma conversão que eu não sei explicar direito o que é. No dela deveria ter dado esse warning. É o que eu estou imaginando Sim. é Pera, se. você falou que o valor armazenado na variável tem hexadecimal e você não deveria ser possível mostrar ele em decimal? É porque Sim. ele não cabe, né? Mas o valor que está armazenado na variável é em bit. O jeito que a gente vê ele só depende de como você quer que o computador traduza para sua tela. Sim. Uhum, Então sim. não tem que dar esse erro de, mas você armazenou em hexadecimal, está querendo mostrar em decimal. É que, Porque na o verdade, variável em si, na Não, mas vai realidade. depender se ele estiver estourando, né? O valor, né? Mas se ele estiver estourando ainda, tem que mostrar alguma coisa, professor. Não vai mostrar um sim, Muda o algum warning. valor, O bora número. endereço de botar memória. 100 aí, bora botar 1000, sei lá. Vamos botar um negócio muito grande, ver se estoura de alguma forma. O que pode estar acontecendo é isso, né?
Deixa eu tentar simular o que está acontecendo com o da Ana aí. Acabou de aparecer que deu overflow aqui. Botei um monte de 9, ele deu É, overflow, aí Ana, de travou. alguma forma, o seu GCC ele deve estar com esse "-w" habilitado aí, entendeu? Que é o que eu fiz agora, né? Eu tirei o warning, né? Agora executa, professor, para ver o que vai acontecer. Vamos testar. 003, né? Olha lá, ele estourou, né? Que valor é esse aqui? Sim, ele tentou mostrar alguma coisa que está em Uhum. hexadecimal em decimal, e aí ele gera esse número todo estranho. É mais ou menos quando a gente faz conversão de base de Uhum. um valor que está em decimal e converte para binário, ou de binário para uma base octal. Sempre deve mostrar um valor diferente, porque a gente está mudando de base, né? Exatamente. Trabalhando com bases diferentes. Uhum. Tá, então, o da Ana continuou mostrando o hexadecimal não. O valor em decimal correspondente ao hexadecimal. É isso, Ana? Acho que ela caiu, tô mandando mensagem pra ela, não tá chegando. Acho que a Ana caiu, então. Pode ser isso que esteja acontecendo lá, né? O endereço de memória que está sendo alocado deve ser de 4 bytes. Não está estourando. Com relação ao apontamento, tá? Vamos, a gente falou e não falou do apontamento, né? Que ele fez. Isso ficou claro? O que nós estamos imprimindo aqui? O que é o ponteiro Z aqui? Essa indireção? Tá, o que nós mostramos aqui foi o endereço de memória de Z e o valor que ele aponta. No caso, aponta para o valor de X. Acho que todos devem ter entendido isso aqui. Depois eu posso compartilhar, tá, esses códigos lá no Discord e vocês vão testando. Aí, quem falou aí de um livro, né, que o professor Nivaldi recomendou. É um livro muito bom. Eu tenho um livro, eu tenho um livro que é do próprio autor do C, não é esse? É esse que ele sugeriu ou não? Não, o meu é. Eu não sei se é o da pessoa que planejou aí a linguagem em si, mas o nome do livro é C Completo e Total. Ah, tá. Coloquei lá fragmento desse livro lá no SIGA para Uhum. vocês olharem. Eu tenho ele. Eu achei na internet, eu tava fazendo a pesquisa, eu achei muito C bom. Completo e Total. Realmente é muito bom esse livro. É um clássico. Ele é gigante, né? Bem pesado. Uhum. A versão impressa dele é muito bom mesmo esse livro. E tem o livro do próprio autor mesmo da linguagem C também, que ele detalha bastante, principalmente o uso de ponteiros. Muito bom, então já vimos aqui ponteiro, ponteiro para ponteiro. Bom, agora, antes da gente falar aqui, né, eu sei que alguém está curioso aqui, né, na assinatura do MEI. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos ver aqui um exemplo de uso de ponteiro. Vou pegar aqui um E004. Ponteiro, sei lá, vetor.c. E que nós vamos trabalhar o quê? Né? Com vetores. E como que se dá aí quando nós queremos recuperar o endereço de memória de um vetor por meio de ponteiro, nós vamos ver como isso acontece. Tá? Na prática, o que ele vai fazer
é retornar o primeiro elemento do ponteiro, ou melhor, a posição de memória do primeiro elemento do ponteiro. Tá? Isso que é mais fácil mostrar do que explicar conceitualmente aqui. Food, novamente, std.h. int argc, que é o argument counter, o vetor, v, vetor de valores. Vamos declarar aqui uma variável i, para a gente percorrer o vetor, e aqui o vetor x de tamanho 5. Tá? Estou mantendo exatamente o exemplo aí que vocês estão utilizando, que vocês têm acesso aí, o slide, tá? Que eu coloquei lá no cigarro. 21, 32, 44 e 55. Então, um vetor com 5 posições. Agora o que nós queremos é o seguinte, recuperar no ponteiro y o endereço do vetor x. Existem aí duas formas da gente fazer isso, tá? Nós podemos fazer assim, direto, tá? E o compilador C, e o que ele vai fazer? Ele vai recuperar o primeiro elemento do vetor, tá? Vai pegar o endereço aqui de 10 e vai atribuir aqui ao ponteiro y. Essa é uma forma. Uma outra forma que ele pode fazer é, nós declaramos aqui a variável y igual ao quê? Vamos fazer na mão, tá? Percente não, e-comercial, x, a primeira posição do vetor. As duas formas funcionam, tá? Só que essa aqui é uma forma um pouco mais verborrágica, tá? Então, o compilador C, uma vez que a gente declara o ponteiro aqui, ele já sabe que tem que armazenar o quê? O endereço de memória da primeira posição do vetor. Tá? Então, a título de curiosidade, essa é uma forma de fazer. Vamos agora fazer um laço. Vou mostrar aqui o i, né? Vou mostrar o índice i. Vamos mostrar um tab aqui o valor de y. Mais um tab aqui x. Ou seja, quero mostrar o elemento do vetor. E aqui coloco um barra n para quebra de linha. Então, estou mostrando o índice. Vamos mostrar y, vai mostrar o endereço de memória. E depois nós iremos mostrar... Não, quero mostrar também, antes de eu mostrar o x, quero mostrar também o valor do ponteiro, né, para quem ele aponta. Asterisco y. Aqui. Começa em 0. E é menor que 5. Vamos mostrar então o valor de i. Então, i é decimal,
ou inteiro, né? Pode ser o percent D ou percent I, tanto faz. Percent D barra T. Quero mostrar o ponteiro. E aí, quando eu quero mostrar o ponteiro, é percent P. Tabula de novo, mais um tab. Percent D, para mostrar o valor, né, de Y. O valor de Y, né, o valor que Y aponta. E, por fim, o vetor T. Percent D. E é isso. Coloco um barra N aqui. Mostro I, Y, mostrar o valor de X, que está no ponteiro Y, e agora trago aqui o vetor X. Esse E004 menos O E004. Ficou ruim a tabulação, hein? Faltou aqui. Na verdade, tem que dar mais um tab aqui, né? Senão ele vai ficar muito junto. Outro barra T aqui. Mais um tab. Agora até que ficou um pouquinho melhor. Né? Então, o que nós estamos mostrando aqui? Então, nós estamos percorrendo o vetor X, tá? Que nós estamos mostrando o índice dele. Aqui o endereço de memória. O valor que Y aponta, o valor de X, e aqui o vetor X. Mas tem algo errado aqui. Observa que eu estou trazendo aqui o mesmo valor do ponteiro. Alguém consegue ver aqui onde está o erro? Tá? Aqui eu tenho que trazer o endereço de cada posição de X. Ele trouxe o mesmo endereço. É porque quando você está passando o endereço de um vetor, e aí que nem na terceira linha lá do main, lá em int asterisco y, que recebe o endereço de memória de x. Uhum. No caso, você está passando o endereço do primeiro elemento do vetor x. Então, você está passando o endereço Certo. que corresponde a 10 ali. Então, no caso, conforme vai ocorrendo a iteração ali, a gente tem que ir iterando também na memória para a gente mostrar os próximos valores que estão armazenados. E como que a gente faz essa iteração? Quem que a gente tem que incrementar? A gente tem que incrementar o ponteiro, né? O ponteiro, boa. O Y, né?
Deixa eu ver aqui. Eu tô. Zero. Temos que incrementar o ponteiro. Vou compilar primeiro, né? Senão não vai funcionar. Agora sim. Tá? Então, se você não incrementar o ponteiro, o valor do ponteiro está parado, ele não vai apontar para a próxima posição de memória. Tá? Isso acontece tanto para o endereço de memória que Y armazena, quanto para o valor, né? Correto? Sim. Todos entenderam isso? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Agora sim, professor. Maravilha, então. Mas eu coloco esses exemplos de código lá também para vocês fazerem outros testes. Podemos também, aí para a gente finalizar, e eu vou criar mais um fonte. Vamos criar aqui um E005, ponteiro, vetor de char, .c. Bom, o que eu quero agora aqui é mostrar a diferença da alocação de memória, tá? Então, cada int aloca 4 bytes. Já no vetor de char, né, que é uma string, vou colocar aqui A, B, C e E. Tá? Mesma lógica aqui para a gente percorrer o vetor, só que agora está percorrendo um vetor de strings. Vou adiantar. ECC 005 menos O e 005. Claro, eu não mudei aqui, né? Porque o que eu estou querendo guardar aqui em Y? Alguém conseguiu ver o erro aqui? X agora é um char, né? Vocês querem guardar um char int, né? Pois é, mas o que a gente está querendo guardar é um endereço de memória, né? O que ele não permite? É porque o ponteiro ele tem que ser do mesmo tipo da variável que está sendo apontada. No caso, nosso vetor é char, então o ponteiro exige que seja char também. Exatamente. E por que disso? Por causa dos tipos de variável que a gente está apontando, né? Tem que ser igual. Observa que o compilador ele deu um warning aqui, tá? Possivelmente o compilador da Ana vai passar também. É um compilador mais gente boa, assim, né? Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte: funciona. Só que nós vamos desperdiçar aqui 3 bytes, né?
Porque o char só aloca 1 byte, né? Vão ficar 3 sem alocação. Tá? Tanto é que compilou aqui, né? Vamos ver. Ele compilou, né? E005.char aqui. Ele compilou e vai ter que executar. Só a formatação que ficou horrível. Claro, porque eu nem troquei o resto aqui, né? Percent C. Sempre C, né? De char. O que mais? Ele mostrou aqui, tá meio desconfigurado, tal, o vetor, mas o que acontece é o seguinte, ele alocou, né? Ele alocou o quê? O que ele deveria estar alocado aqui, né? Aqui ele alocou, eu tenho certeza que o vetor alocou 1 byte para cada um dos elementos do vetor. Mas o ponteiro, ele reservou quanto lá na memória? Ele reservou 4 bytes. Certo? Perceberam isso? Então é por isso que você tem que... O ponteiro tem que ser do mesmo tipo da variável. Tá? Funcionar, funciona. Só que você vai estar desperdiçando espaço na memória. Agora ele não gerou ordem nenhum. E005. Ups. E aqui mostramos aqui o conteúdo do ponteiro y. Tranquilo? Então a forma de você trabalhar com vetor tipo inteiro ou char é basicamente a mesma. Só que você tem que se atentar que toda vez que você atribui o endereço de uma variável a um vetor, ambos devem ser do mesmo tipo, para que você não tenha desperdício lá de alocação de memória. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Podemos seguir em diante? Acho que podemos sim, professor. Bom, agora nós vamos estudar aqui uma outra forma de trabalhar com ponteiros, tá? Que é por meio de duas funções aí lá da biblioteca stdlib. Tá? A função malloc e a free, que são utilizadas para quê? No uso de variáveis dinâmicas, certo? Então, é uma forma de nós utilizarmos o ponteiro, mas apontar para endereços de memória diferentes. Tá? Vamos montar mais um, escrever mais um código aqui. Vamos criar agora o E006 ponteiro
Qual o nome que eu posso dar para isso aqui? Amalloc.c. Include só a hora do campeonato. stdio.h. Nós vamos fazer uso da biblioteca stdlib. Que é nela que estão as funções malloc free que nós iremos utilizar aqui para atribuição para alocação de memória dinâmica, tá? Deixa só para não ficar repetindo toda hora isso aqui também. Bom, vamos também criar agora, tá? Vamos criar o mesmo vetor que nós criamos aqui de char, tá? Nós vamos criar ele o quê? Por meio de uma variável dinâmica, tá? Ou seja, utilizando a função malloc. Então, mesma coisa, vamos definir aqui um índice, int i. Vamos declarar aqui novamente o vetor de char. Diferença aqui, tá? O nosso vetor agora, ele é uma variável dinâmica, então eu vou utilizar o quê? Um ponteiro, tá? X, então, vai alocar 5 posições na memória, armazenar lá A, B, C, D, E. Tá? Então, X aqui é um ponteiro, que vai alocar 5 posições na memória. Deixa eu manter aqui a anotação, né, para não confundir vocês aí. A função malloc, ela aloca lá 5 posições, está me alocando 5 posições na memória. A questão é como que eu passo agora os valores aqui, ó, os elementos do vetor para x. Alguém tem alguma sugestão? Não? Alguém aí está com o livro C completo total aberto aí? Não, professor. Não está não? Tô não. Vou mostrar um aqui, tá? Vou alocar o elemento A. Uso o operador de conteúdo, passo o elemento. Quero passar o segundo elemento agora. Alguém tem alguma sugestão? Esse conteúdo de alocação dinâmica eu apanho um pouquinho. Todos nós apanhamos, né? Alguma sugestão aí? Alguém quer tentar a sorte? Como que a gente aloca agora o segundo elemento? Primeiro elemento, x, e pronto, foi para a primeira posição do vetor. Nós podemos incrementar asterisco? Asterisco. Não é colocar mais asterisco, não faz sentido. Colocar mais outro asterisco? Sim, acho que não, né? Não queremos só veio isso. Um ponteiro de ponteiro. Nós queremos agora apontar para a segunda posição na memória do vetor. Para isso, nós podemos incrementar x. X mais 1. E aqui eu passo B.
Preciso alocar C, D e E. Como que nós podemos fazer? Da mesma forma, tá? Vou incrementando aqui, ó. X mais 2, C, X mais 3, P, X mais 4, I. Aloquei. Aloquei 5 posições aqui na variável dinâmica X. E agora eu quero varrer, tá? Essa variável. Vou até usar aqui o mesmo bloco aqui, tá? Deixa eu ganhar tempo. Preciso passar aqui o endereço agora para Y, né? Como que a gente faz? Eu declarei Y ainda, né? Não. Vou achar Y igual a X. Correto isso? Quero o primeiro elemento, tá? O endereço do primeiro elemento aqui de X. Do A aqui. Faço dessa forma? O que eu estou esquecendo aqui? Estou esquecendo o operador do Ah, sim. ponteiro. É. E eu acho que é isso. Estamos incrementando o Y aqui. Aparentemente, tudo deve funcionar. GCC E006 resolve. Olha lá. Funcionou, né? Então o Y está mostrando aqui as posições de memória. Estamos mostrando o conteúdo de X por meio do ponteiro Y e percorrendo o vetor X. Tá? Então, essa é mais uma forma aqui de trabalhar com vetores, mas por meio de variáveis dinâmicas, tá? Usando o malloc aqui. Tá faltando algo, né? Se eu aloquei 5 posições aqui de memória para X, eu tenho que liberar isso também, né? Para não ficar lá na memória, tá? Você não tem o garbage collector, né? Do Java, né? Do C Sharp. Temos que liberar na unha. Então, free, e passo aqui o vetor. Perfeito? Certo. Então, vimos aí duas formas. Vamos continuar agora. Eu lembro que alguém estava com uma dúvida no início da disciplina. Para que serve esses argumentos aqui, né? O argc e o argv. Então, vamos criar mais um aqui. O E007 aqui. Chamar ele de, sei lá, ponteiro.
ponteiro em ponto C. Deixa eu copiar isso aqui novamente. Alguém tem alguma ideia para que servem esses dois argumentos aqui? O argc e o argv, né? Faltou aqui, ó. Eu não faço ideia. Eu já vi o pessoal usando e dando uma breve explicação, mas eu não entendi direito. Tá? Esse argc aqui, ele é... O C vem de counter, tá? Então, argument counter. Seria um contador aqui da quantidade de argumentos que é passado para argv aqui. Tá? Argv é um vetor, certo? Nesse vetor nós podemos passar o quê? Podemos passar, por exemplo, comandos. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos primeiro percorrer esse vetor argv e ver como que a gente pode utilizar ele em linha de comando, tá? Lá no C. Transfiro ele lá dentro. For int 0. O count aqui vai ser argc. O contador. E mais. E aqui printf. Quero mostrar aqui o argv. Vamos passar aqui o i, né, que é o indexador do vetor, e o argv, passando o i. Basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui no shell, né, na chamada do programa, nós vamos passar alguns argumentos. Melhor, nós vamos passar parâmetros aqui na linha de comando. Tá? E esse vetor aqui, ele vai armazenar. Depois nós vamos mostrar cada um dos comandos que nós passamos. Tá? Então, sei lá aqui, gcc e 007. Vou deixar isso aqui. -O e 007. Vamos executar o E007 aqui. Agora, depois aqui do main, nós podemos passar aqui alguns parâmetros. O que vocês sugerem passar aqui? Sei lá, vou passar aqui um... Sair aqui. Não era essa a ideia, mas funcionou mesmo assim, tá? O que acabou sendo passado aqui para o vetor argv? Foi passado o nome do comando que eu estou executando e mais um comando aqui do shell, aqui o clear. Tá? Então, esse argv aqui, ele armazena os comandos que estão sendo passados depois do comando. Tá? Vamos chamar novamente ele aqui, sei lá, passar aqui /s, teste, comando, sei lá, x. Então, o argumento 0 foi a chamada do programa em C, argumento 1, o /s que eu passei aqui, depois o teste, comando e depois x. Tá? É para isso que serve
esse argument value aqui. Nós passamos, então, parâmetros para os argumentos, e aí dentro, tá? Dentro aqui da função main, você pode utilizar esses parâmetros que são passados. Nós podemos, inclusive, criar aqui uma rotina para, por exemplo, sei lá, emular aqui um comando copy, tá? Ou fazer a transferência de arquivos para um determinado diretório. Vamos fazer isso? Copiar, então, sei lá, vamos copiar os arquivos .c aqui desse diretório para um novo diretório, tá? Utilizando argument values. Vou criar mais um código fonte E008 ponteiro, e para isso nós vamos utilizar uma chamada do sistema operacional, uma call no system. Então, nós vamos utilizar aqui o I/O, né, entrada e saída, stdlib, e como nós iremos utilizar alguns comandos de cópia de strings, então nós vamos também utilizar aqui a biblioteca string. Vou apagar. Então a ideia é que a gente consiga implementar uma rotina para copiar arquivos de um diretório para outro. Como que nós podemos fazer aqui? Declarar novamente o índice. Temos que criar um vetor, tá? Seria aí o nosso buffer, né, da linha de comando. Char comando de tamanho 80. E aí nós vamos testar o quê? Nós vamos testar o argument counter aqui, tá? Se ele for menor do que 2, não foi passado nenhum nome de diretório, tá? Nós queremos copiar para depois copiar esses arquivos. Então, if argc for menor que 2, se o contador for menor que 2, escreve uma mensagem de que o nome do diretório backup aqui deve ser fornecido. E eu vou interromper aqui. Se ele não passou, esse diretório return 0. Eu nem preciso fazer um else aqui, tá? Se entrar aqui, return 0, retorna a função main. Agora, o nosso buffer, comando, nós temos que zerar ele, tá? Antes de a gente receber qualquer comando, tá? Por que zerar ele? Nós temos que limpar esse buffer, porque à medida que nós vamos chamando o programa, esse buffer ele vai acumulando comandos. Então, para a gente limpar ele, nós vamos na primeira posição do vetor comando e passamos o caractere, o char, né? Então é aspas simples, /0.
O barra zero significa fim de uma string. Então, limpei aqui. Agora, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é copiar, então. Eu estou usando aqui o macOS, né, que é um Unix, né, o Darwin. Então, para criar um diretório aqui no Darwin, nós utilizamos o comando mkdir. Tá? No Windows, deixa eu tentar lembrar, é o MD, para criação de diretório. Quem estiver usando o Windows aí, fique atento, tá? Você vai ter que fazer algumas trocas aí de alguns comandos. Só vocês estão me ouvindo? Às vezes eu não consigo saber se eu Sim, caí ou não. professor. Não, tá de boa, pode continuar. Tá. Sim, às vezes eu tô falando sozinho aqui e não sei. Então, vamos então atribuir ao vetor comando o comando para a criação de diretório. Para isso, nós utilizamos o strcopy, em que ele recebe o que ele vai copiar, né, os valores que eu vou passar aqui nesse segundo argumento para o destino. Tá? O destino aqui é comando, e o comando que eu vou passar é mkdir. Copiei então. Agora o que eu quero, nós queremos agora concatenar strcat. É esse aqui? Não, strcat. O strcat, ele também tem um destino, comando, e aí eu vou passar o conteúdo do vetor argValues mais o conteúdo da segunda posição. Vou colocar um comentário aqui, tá? O que vai ficar mkdir, e aí o nome do diretório, tá? O identificador. Vou fazer a impressão desse comando. %s barra n, uma string. Vou imprimir o comando. E aí, por fim, nós temos que fazer uma chamada no sistema operacional. Essa chamada é feita por meio da função system. E aí passamos o comando. Até aqui tudo bem? Sim. Tá? Basicamente, estamos criando uma string aqui. Tá? Queremos executar o mkdir, criar o diretório. Então, copiou o comando mkdir para comando e depois ele concatenou com o que está no vetor argvalues. Nós precisamos limpar esse buffer novamente. Basicamente, nós vamos repetir esses comandos aqui novamente. Mas o comando que nós queremos agora é de copy. Então, no Unix é o cp.
Vou colocar aqui cp ponto asterisco.c, né? Vou copiar todos os programas em C. Mais do diretório corrente. E nós vamos ter aqui o cp, né, o comando copy, ponto barra, asterisco.c, ponto barra, e o identificador. É o nome do diretório. Imprime o comando, chama o sistema. E se tudo funcionar, se não der nenhuma exceção, return zero. Retorna zero aqui. Vamos compilar GCC e 008 menos O e 008 system. Aqui nesse diretório tenho vários arquivos .c aqui. Então, quando nós chamarmos, então, o nosso E008, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um diretório. Eu tenho que passar o nome dele. Certo? Tem que passar o nome aqui. Né? Porque o mkdir está esperando o nome de um diretório. Se eu não passar nada, ele tem que dar essa mensagem aqui, ó. Nome do diretório de backup não foi fornecido. Vamos testar primeiro essa situação aqui, esse if aqui. Tá? Vou colocar só um barra N aqui. Só faltou o barra N mesmo, que deu certo. O diretório do backup deve ser informado. Agora vamos criar o diretório aqui de backup aqui. Vou chamar ele de backup mesmo. Backup. mkdir backup. Ele juntou aqui, né? Vou colocar um espaço aqui, deve resolver. Criou o backup e copiou, teoricamente, não copiou. Ele criou o diretório backup, s-lt backup. Da mensagem que o diretório não foi copiado. Ah, tá. Ele tentou copiar o diretório, né? Que foi criado. Ele parece que ele tentou copiar o próprio diretório. Ou tentou copiar o próprio diretório, né?
Bom, mas ele copiou aqui os arquivos, né? Os arquivos para o diretório foram, ele só não conseguiu copiar o próprio diretório mesmo. Que eu queria. Eu não deveria fazer mesmo. Exatamente. Pessoal, mas viram aqui a aplicação, então, desse argc e do argvelhos aqui? É para isso, tá? Então você pode aí criar aí vários comandos aí, né? Você pode criar aí seu próprio comando ls, né? Enfim, a ideia desses dois argumentos é essa, que você possa passar parâmetros ali na linha de comando. Saquei. O senhor vai passar esses códigos todos lá no Discord, né? Já tá no GitHub? Ou a gente não tem GitHub ainda? Então, eu não criei um GitHub. Porque não, agora vai ser muito arquivo de uma vez, né? Podia vai ser ou ter muito uma arquivo. nuvenzinha ou um GitHub. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir no GitHub, no meu, e aí eu compartilho lá com vocês. Ah, perfeito, então. Só posta lá o link do GitHub. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou pausar o vídeo aqui, senão vai ficar gigantesco. Já está grande, né?